Bom dia a todos. Vamos então iniciar o segundo networking da Autoimunidade do Norte e apesar de ainda estarmos poucos, daqui a pouquinho vamos ter certeza uma sala muito mais composta. Quero desde já agradecer ao Núcleo de Estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna por ter convidado o Hospital Santo António e a Unidade de Imunologia Clínica para organizar este evento, mas este evento não é um evento da Unidade de Imunologia Clínica. Este evento é um evento do NEDAI, do qual nós decidimos participar organizando. Sendo um evento de networking, tentamos que todos os hospitais próximos de nós, o mais possível, participem ativamente, quer na assistência, quer nas conferências. E, portanto, como podem ver, vamos ter pessoas do Hospital Vila Nova de Gaia, vamos ter pessoas do Hospital de Guimarães, vamos ter também aqui do nosso centro, mas também não do nosso serviço. Portanto, para tentarmos aumentar este conceito de networking, que é algo que temos vindo a trabalhar há muitos anos, mas que o nosso grande líder, Carlos Carneiro, atualmente conseguiu lançar. E nestes últimos 2 anos foi uma imensidão de reuniões com grande sucesso em todo lado, inclusive nas ilhas, já conseguiu reunir esta gente toda. E, portanto, nos próximos anos vamos estar todos a falar uns com os outros com outra ligação. E sem mais demoras, eu vou chamar aqui o coordenador do Núcleo de Estudos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, dos doenças autoimunes. E, curiosamente, vem sempre a estes cursos. É do Porto, mas vive em Faro. Portanto, ele tem uma carta especial na Ryanair e na TAP. Já deve ter percorrido mais de 250 milhas nos últimos 2 anos. E tenho que lhe passar a palavra, porque ele é de facto o mentor destes networkings. Carlos, é contigo antes de começarmos as nossas conferências. Obrigado. Muito bom dia a todos. É um enorme gosto, não só por ser natural do Porto, voltar aqui à cidade, a meu berço. Estes networks, como o professor António Marinho referiu, iniciaram-se ano passado na zona sul e das ilhas e foram-se progredindo ao longo do país, espalhando-se pelo norte e pelo centro. Estivemos este mês em Viseu, já estivemos este mês em Setúbal e hoje estamos aqui no Porto, sempre com um feedback incrível, não só em termos de criação de laços entre os vários centros, mas sobretudo de projetos e de grupos mesmo dentro do próprio núcleo em si, o que é muito importante, de alguma forma, o que está na base nesse sentido. Quero desde já agradecer à Comissão Organizadora, obviamente nos ter aceito este desafio de fazer isso, e sobretudo também ao Elo de Ligação Dr. Natal Oliveira, que também, juntamente com o professor António Marinho, conseguiu fazer aqui a realização do mesmo. Não posso deixar de agradecer à indústria, que também nos tem ajudado certamente a estarmos aqui presentes, e portanto esse seu apoio é fundamental para que realmente possamos evitar o ponto de vista da formação, e como o professor António Marinho referiu, estes networks não só servem para criar laços, mas servem sobretudo para nos conhecermos, para sobretudo fazermos projetos em conjunto, e agora vos posso dizer que estamos a começar com a reativação do nosso registro de doenças autoimunes. É extremamente importante mesmo começarmos a fazer parte dos cortes nacionais e internacionais e realmente registarmos os nossos doentes e podemos fazer trabalhos de alguma forma daquilo que nós fazemos melhor, que é ver doentes, e não é por falta de patologias, nem por falta de diferentes tipos que nós temos estado a utilizar, mas é sobretudo este pontozinho. Não posso terminar sem fazer um último highlight para o próximo Congresso Nacional de Doenças Autoimunes, que nós vamos ter em Évora, no próximo mês, de 19 a 21 de junho, e que vos convido todos a que ainda realmente podemos estar presentes, e que a força deste núcleo são realmente, não são os projetos, mas são vocês que realmente tornam isto possível. E realmente, portanto, muito obrigado por estarem cá connosco. Sem mais, um bem-aja e uma boa sessão para todos. Sem mais demoras, com mais um segundinho de demora, porque ele passou-me ao lado algo que não posso falhar, que é a minha querida amiga Natália Oliveira, que de facto tem sido o link destas reuniões no Norte. Sem elas não tínhamos realizado isto, porque ela é que conseguiu pôr toda a gente aqui a organizar todo este evento, e ela tem ajudado a organizar, tem feito um trabalho notável, está. E
claro que é um gosto poder partilhar contigo, ser co-share deste networking. E também quero agradecer aos hospitais que aqui estão presentes, também em especial à minha amiga Glória, que está sempre presente nestas coisas, que é muito importante nós termos esta gente toda junto, estamos sempre juntos e é bom. E agora, sem mais demoras, agora finalmente, o nosso professor Mário Santos. O professor Mário Santos é cardiologista, dedicado à hipertensão arterial pulmonar, é diretor da nossa unidade de hipertensão arterial pulmonar, que é uma unidade de referência a nível nacional. É, além disso, um excelente speaker e é uma pessoa com um enorme didatismo, um verdadeiro professor do ICOS, e que não é inocente ele estar aqui, porque de facto é tentar traduzir-vos, tentar trazer-vos o que esta unidade pode fazer os vossos clientes e não se esquecerem de referenciar e de como devem referenciar atempadamente, porque de facto a experiência e a qualidade que aqui está presente ajuda muito os nossos doentes com hipertensão arterial pulmonar e é para este networking que também nos ajuda. Mário, qualquer tema, faz favor, e obrigado por estar aqui no sábado. Obrigado. Bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado por me tolerarem na vossa reunião. Eu já tinha percebido e percebo que é aqui um ambiente familiar, portanto eu sinto-me aqui um elemento externo à vossa família, mas agradeço muito o convite, porque de facto tratamos os mesmos doentes, alguns, e portanto é importante nós nos conhecermos e percebermos de que forma é que podemos colaborar para termos os melhores resultados com estes doentes. O objetivo não é desta apresentação, posso ir outra vez, se me convidarem, para falar de hipertensão pulmonar especificamente. O objetivo, até porque eu assumi a direção da unidade recentemente, é mostrar-vos aquilo que temos de novo e aquilo que já vivemos fazendo há muitos anos, como alguns conhecem. E, portanto, refletir um pouco sobre aquilo que provavelmente vocês também refletem nos vossos hospitais, se os centros de referência fazem sentido, porque é que fazem sentido, dependendo da patologia, e relativamente à hipertensão pulmonar, que é uma doença que foi conhecida, foi descrita e criaram-se critérios de diagnóstico nos anos 70, durante uma epidemia nos países ricos europeus, França, Áustria, Suíça, em que muitas jovens mulheres, por toma de um anorexismo, desenvolveram uma doença que as matava em 3 anos e desde os anos 70, com as reuniões, os simpósios mundiais, que se foi acrescentando conhecimento. Nos anos 70, 80, 90, ela era relativamente pouco conhecida, aliás o termo, a hipertensão pulmonar primária, ainda é residual na comunicação de alguns colegas que não estão tanto dentro desta área, porque de facto foi o termo cunhado inicialmente, mas hoje a situação mudou totalmente, o mundo mudou e o conhecimento sobre esta patologia também mudou. Nós temos as recomendações, temos os algoritmos terapêuticos, diagnósticos, temos ferramentas como o UpToDate, temos informação na internet acessível a qualquer pessoa e, portanto, qualquer pessoa pode navegar um daqueles algoritmos para tratar e diagnosticar uma suspeita de hipertensão pulmonar e, portanto, a questão que fica é se faz sentido ainda estarmos com este tipo de atividades, de aumento da awareness desta patologia. Faz sentido porque a maioria dos doentes ainda é diagnosticado numa fase tardia. Estes são dados que nós publicamos em 2018, nós estamos agora a fazer um update da nossa coorte, mas mais de 50%, portanto a maioria dos doentes chegava à primeira consulta da unidade, e doentes a quem depois confirmamos hipertensão arterial pulmonar, em classe 3 ou 4 de NIA. Mais recentemente, num estudo nacional com todas as consultas de hipertensão pulmonar, os 6 centros do país,
e usando dados de 163 doentes, reparem que a situação continua a mesma. 48% dos doentes é internado quando da primeira consulta para se fazer o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. E reparem que com a pressão assistencial que as nossas enfermarias têm nos hospitais, para internar um doente, é que de facto na primeira consulta reconhecemos critérios de gravidade e doentes já com uma fase muito evoluída. E portanto este é um sinal de que de facto temos que continuar a falar desta patologia. A pergunta que eu coloco a seguir é, e faz sentido, dado que a informação está generalizada e acessível a qualquer interno de especialidade, a qualquer especialista, faz sentido termos centros de referência de hipertensão pulmonar? Para além disso, os exames que são utilizados para diagnosticar esta patologia também estão disseminados em todos os hospitais, felizmente, ou na maior parte dos hospitais. Há 20 anos atrás, para se fazer um cateterismo cardíaco, era preciso ir ao Porto ou a Lisboa. Hoje em dia, felizmente, grande parte dos hospitais no país tem acesso ao cateterismo cardíaco, tem acesso aos TACs, tem acesso aos testes de função respiratória, tem acesso às cintigrafias, nem que seja no setor privado convencionado. E, portanto, a pergunta é, faz sentido? E faz sentido, em primeiro lugar, porque a complexidade da patologia aumentou muito. Enquanto que há 20 anos atrás os doentes com hipertensão arterial pulmonar grupo 1 não tinham mais nenhuma outra patologia, tinham uma idade média de 35 anos, hoje a idade média do nosso centro de diagnóstico é de 55 anos e raramente temos um doente que tenha apenas só um grupo. Portanto, habitualmente diagnosticamos grupo 1, mas o doente também tem uma dilatação da aurícula esquerda, uma hipertrofia ventricular esquerda, ou então tem uma DPOC, uma fibrose pulmonar, ou então também tem uma tromboembólica crónica que teve um TEP prévio e tem evidência de defeitos de perfusão. Portanto, a maioria dos doentes hoje é um doente 1.2, 1.5, 2.5, portanto está ali neste espectro. E isto acrescenta muita complexidade, porque o tratamento a este grupo 2 e a este grupo 3 nós damos alta, se conseguimos otimizar a terapêutica para a doença cardíaca esquerda e doença pulmonar, fazemos, caso contrário é o médico assistente que o faz. Para o grupo 4 mandamos para Paris operar, para um centro de alto volume cirúrgico, ou então fazemos 4 ou 5 sessões de angioplastia pulmonar que fazemos cá no centro, vou já mostrar. Para o grupo 1 usamos terapêuticas muito invasivas que podem ir até à terapêutica endovenosa e transplante pulmonar nos casos refratários. Portanto, é muito importante, o diagnóstico, como vocês sabem, é uma parte essencial da medicina, na hipertensão pulmonar também, porque o prognóstico dos doentes e a proposta terapêutica que fazemos a estes doentes é radicalmente diferente e, portanto, temos que ter a certeza absoluta que o doente está no grupo 1, ou está no grupo 3, ou está no grupo 4. Depois temos as venas oclusivas, por exemplo, que trouxeram os testes genéticos para o diagnóstico. E, portanto, a complexidade e a integração dos testes genéticos ajudam imenso na identificação destes doentes, que são doentes que nós temos que referenciar rapidamente para transplante pulmonar, para o Santa Marta, porque vão evoluir rapidamente. Infelizmente ainda não temos terapêuticas que sejam eficazes a longo prazo nestes doentes. O grupo 2, quando vemos um doente com doença esquerda, hipertensão pulmonar, aquela questão de grupo 2 alta acabou há mais de 10 anos. Nós sabemos que há muitos doentes com doença cardíaca esquerda, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que desenvolvem remodelagem vascular, seja das veias, seja das artérias, e portanto há aqui um espectro entre o grupo 2 e o grupo 1 de partilha até de polimorfismos genéticos. Há trabalhos que mostram que os doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada que têm uma hipertensão pulmonar mais grave, com remodelagem vascular pulmonar, com resistências aumentadas, partilham um fundo genético dos doentes, nomeadamente TGF-beta, etc., dos doentes com grupo 1, e portanto hoje o diagnóstico do grupo 2 é sempre muito
é sempre muito desafiante. No caso dos doentes com esclerose sistémica, a patologia esquerda é muito relevante. São 2 trabalhos, um que já fizemos há alguns anos atrás, liderado pela Marta Fontes Oliveira, e este que publicamos há 2 meses, em que mostramos que nos doentes que nos são referenciados com esclerose sistémica, uma parte muito substancial tem critérios de insuficiência cardíaca, e isto diz sobre as comorbilidades que estes doentes têm e diz também sobre o potencial atingimento cardíaco esquerdo primário da esclerose sistémica, a que nós temos que estar atentos. E, portanto, há 10 anos atrás, digo-vos que o nosso ecocardiograma era sempre muito dirigido para as cavidades direitas e o coração direito. Hoje, quando vemos um doente com esclerose sistémica, estamos muito atentos ao coração esquerdo. No cateterismo, fazemos sempre manobras de sobrecarga, seja por volume, seja com exercício, porque a prevalência da doença cardíaca esquerda é muito grande. Claro que depois vos arranjamos um problema, porque muitas vezes dizemos, ok, não é doença vascular pulmonar, tem doença esquerda, e depois a decisão de tratar com os nossos supressores ou outras terapêuticas fica do vosso lado, mas até aqui há uma necessidade muito grande de nós conversarmos mais, porque muitas vezes sentimos que do outro lado também não há certezas, as recomendações não são muito inequívocas nesse aspecto, e acho que é uma área que nós podemos vir a trabalhar também juntos. É uma área que me interessa bastante, porque de facto são doentes muito complexos, e a doença cardíaca esquerda tem impacto prognóstico nestes doentes, aliás, como nós mostramos nos 120 e tal doentes que analisamos neste artigo. A complexidade dos doentes com trauma embólico também evoluiu. Porquê? Porque há muitos doentes pós-TEP que ficam com doença vascular pulmonar sem hipertensão pulmonar em repouso. E por isso é que a nossa unidade não se chama unidade de hipertensão pulmonar, mas unidade de doença vascular pulmonar. Porque há doentes que têm sintomas, que têm defeitos de perfusão, às vezes até 30% da circulação pulmonar, quantificado por cintigrafia, e que têm um cateterismo normal, mas a gente põe-nos no tapete na prova cardiopulmonar ou faz um cateterismo com exercício e são completamente anormais e têm razões para se queixarem de disponível de esforço. Isto aumentou muito a complexidade, porque até há 15 anos atrás fazíamos cateterismo em repouso, não tem hipertensão pulmonar, muito gosto em conhecê-lo, volta ao seu médico assistente. Hoje, se o doente tem sintomas persistentes, nós temos que excluir que haja uma doença tromboembólica venosa sem hipertensão pulmonar em repouso. E, portanto, dada esta complexidade que a doença foi adquirindo, porque fomos conhecendo melhor a doença e melhor os doentes, as unidades de hipertensão pulmonar têm algumas responsabilidades, nomeadamente o expertise. Temos que desenvolver a expertise, e o expertise, nós só desenvolvemos a expertise com volume. Nós não conseguimos desenvolver a expertise se tivermos 9 ou 10 doentes na consulta, se não tivermos uma unidade multidisciplinar como a que temos, com diferentes especialidades a trabalharem diariamente na unidade. E neste caso, nós somos a maior unidade do país em termos de doentes tratados. Seguimos mais ou menos 300 doentes em tratamento ativo, e vemos muitos mais em consulta por causa do grupo 2 e do grupo 3. E isto é muito importante porque eu fico com muitas dúvidas, às vezes, em muitos doentes, e nós, na nossa reunião semanal, ficamos com algumas dúvidas diagnósticas, terapêuticas. Eu imagino o colega que faz, no meio de alguns DPOCs, no meio de alguns doentes com doenças autoimunes, ver 2 ou 3 doentes com esta patologia. Temos, de facto, uma equipa multidisciplinar e com instrumentos que vêm de diferentes, instrumentos de diagnóstico que vêm de diferentes especialidades, e temos também fazemos parte da network europeia, temos uma relação muito privilegiada com o Centro de Paris, estamos a trabalhar numa relação, um canal de comunicação muito forte com o 12 de outubro de Madrid, porque são muito úteis, e nós validamos muitas das nossas decisões com os colegas destes centros que têm mais volume e mais experiência e mais conhecimento do que nós destes doentes. E é muito importante para estas doenças raras nós termos esta network europeia. Em termos para além do expertise, temos que mostrar a diferenciação
E nós temos trabalhado muito na prova cardiopulmonar, desde há muitos anos, e temos publicações. Esta é uma publicação que ainda não está submetida apenas, mas em que nós validamos a prova cardiopulmonar como rastreio em doentes com esclerose sistémica. Definimos thresholds, cutoffs na nossa população para evitar estarmos sempre a repetir o cateterismo direito a estes doentes, porque estes doentes com esclerose sistémica positivam no score detect ou têm um BNP elevado ou têm uma PSAP elevada num ano, nós caracterizamos, não têm hipertensão pulmonar. No ano seguinte, vocês voltam a ver esses doentes, eles continuam a positivar e depois fica-nos na dúvida, é o subgrupo de doentes mais agressivo, é aquele que tem pior prognóstico. Ficamos na dúvida se temos que caracterizar os doentes com esclerose sistémica, como vocês sabem, fazem imensos exames. E hoje nós usamos a prova cardiopulmonar de forma sistemática em todos os doentes com esclerose sistémica para rastreio de hipertensão pulmonar. Isto é um exemplo que vou passar à frente. Fazemos, nós e o Hospital Garcia de Horta, somos os dois únicos hospitais a fazer cateterismo direito com esforço. Portanto, aquilo que nós fazemos é o cateterismo direito normal. Temos um ciclo ergómetro adaptado à mesa de hemodinâmica e o doente faz esforço. Muitos doentes, por exemplo, os tromboembólicos crónicos ou mesmo as escleroses sistémicas, em repouso não têm qualquer diferença dos normais, mas aqueles que têm doença vascular pulmonar, quando a circulação pulmonar é estressada com aumento do débito cardíaco, reparem que a pressão, porque a circulação pulmonar está doente, não consegue acumular o aumento de débito a pressões baixas, como deve acontecer fisiologicamente, e as pressões aumentam. E, portanto, nós denunciamos, o doente denuncia-se a si próprio uma circulação pulmonar doente e é um exame muito útil, quer para diagnosticar doença do coração esquerdo, quer para diagnosticar doença vascular pulmonar intrínseca. Depois temos uma equipa de enfermagem, um staff de enfermagem dedicado exclusivamente à unidade, que é muito importante nestes doentes, porque estes doentes, muitos deles têm que ser tratados com terapêuticas parentéricas, ecoprostenol, treprostinil. Nós temos todas as bombas disponíveis no mercado, temos todos os fármacos disponíveis no mercado. São doentes que visitam a nossa unidade semanalmente, porque têm que trocar as cassetes das bombas todas as semanas e fazer os cuidados de penso. Portanto, são doentes graves e que, se tivermos uma consulta e não estivermos organizados numa unidade, é muito difícil, e aquilo que a literatura mostra é que quando estes doentes são tratados fora de unidades de tratamento, o atraso no início do tratamento parentérico é muito maior, porque exige uma logística grande e, portanto, as equipas tendem a protelar esta decisão, que não deve ser protelada, porque quanto mais cedo nós começarmos, mais ganhos em termos de prognóstico vamos ter. Depois fazemos também, tal como no Garcia de Horta e menos no Santa Marta, fazemos angioplastias pulmonares, que revolucionou o tratamento da doença tromboembólica crónica. A doença tromboembólica crónica deve ser tratada através de cirurgia, mas podemos fazer também angioplastia. Não colocamos stents na circulação pulmonar, mas através de balões vamos dilatando as fibroses decorrentes da embolia pulmonar destes doentes, e os ganhos em termos de hemodinâmica e em termos funcionais são superiores até aos vasodilatadores pulmonares, e portanto nós temos um programa muito ativo, liderado pelo professor André Luz, que é talvez a pessoa com mais experiência a nível nacional nesta terapêutica. Depois temos os ensaios clínicos sponsorizados pela indústria. Neste momento estamos com ensaios de grupo 1, estamos a tentar entrar em 3 ensaios de grupo 2 de coração esquerdo e grupo 3 de doença de interstício pulmonar com diversas terapêuticas. Isto também é uma função dos centros de tratamento. Depois o acesso, não vale a pena dizer que nós temos expertise, temos diferenciação, mas os vossos estudantes vão ficar em lista de espera até nós termos tempo de os ver. Nós, neste momento, por sermos um centro de tratamento, não temos que, a referenciação não tem que seguir os trâmites normais, portanto pode ser feito através de e-mail ou de telefone direto, portanto não precisa de ser autorizado pelo diretor clínico do hospital de origem, embora muitos colegas o façam por questões políticas do
locais, mas não o têm que fazer. E neste momento, desde fevereiro, temos uma modalidade de one-stop shop na unidade. Isto é, à terça-feira nós temos sempre 2 vagas disponíveis para os doentes que têm indicação para fast track referral, de acordo com as recomendações, ou os doentes que vivem muito longe do hospital. Nós tratamos cerca de 90% dos doentes com hipertensão pulmonar no norte do país e, portanto, temos muitos doentes de todo o lado, a dispersão geográfica é muito grande e, às vezes, doentes mais idosos que vêm com a família, é difícil virem à consulta, nós pedimos os exames e, portanto, no mesmo dia nós fazemos a consulta médica de enfermagem, fazemos o teste de 6 minutos mais, fazemos o ecocardiograma, colhemos análise e à tarde fazem cateterismo cardíaco direito e ao final da tarde têm uma nova consulta médica. Muitas vezes geramos uma alta no mesmo dia, porque o doente não tem hipertensão pulmonar no cateterismo, portanto fica resolvido. Muitas outras vezes o doente, antes de ir para casa, vai à farmácia do hospital e leva logo a medicação, quando temos acesso, quando fazemos o diagnóstico. Portanto, é um aspecto que, do ponto de vista logístico, devem imaginar, é bastante exigente, mas faz todo sentido. Não para todos os doentes, mas para aqueles doentes com necessidade de fast track. E quais são os doentes fast track nas recomendações? São doentes... O que é um doente para fast track referral? É aquele doente em que vocês não têm que esperar por um angiotaque ou pela cintigrafia ou pelas provas de função respiratória, porque o doente exibe sinais de gravidade. Clínico, quando tem dispneia em repouso, dispneia para pequenos esforços, quando tem sinais de insuficiência cardíaca direita. Porque se um doente tem edemas periféricos, ascite, e esses sinais são devido à hipertensão pulmonar, então é um doente com um risco de mortalidade anual superior a 20%, portanto tem que ser visto na semana seguinte por um centro de tratamento, ou pelas pessoas que se dizem ter um centro de tratamento. E são esses doentes que nós damos toda a prioridade. Os outros doentes que têm, por exemplo, um ecocardiograma com dilatação grave das cavidades direitas e disfunção sistólica do ventrículo direito, também não precisam de estar à espera 2 meses para fazer um angiotaque, porque a disfunção direita e a presença de derrame pericárdico são sinais de gravidade que exigem que o doente faça um cateterismo cardíaco direito rapidamente e, portanto, a estes doentes nós estamos a dedicar o one-stop shop e todas as semanas temos 2, para a semana vamos ter 13 fast track referral, porque nos vão chegando doentes com estes critérios e que nós priorizamos face aos restantes. Depois, também temos que providenciar treino nesta patologia. Para isso, nós remodelamos recentemente o nosso estágio, portanto, estamos abertos a estágios para internos de formação específica das 4 especialidades que lidam mais com esta patologia. Antigamente tínhamos 3 meses, neste momento reduzimos até para conseguirmos acolher mais pessoas e porque acreditamos que 1 mês é perfeitamente adequado para desenvolver as competências. E num mês os colegas que optarem por fazer a formação na nossa unidade vão ter acesso às consultas, vão acompanhar enfermeiros no tratamento dos doentes com tratamento parentério, vão estar connosco nos cateterismos direitos, vão estar connosco a realizar eco, porque dentro da unidade nós temos o nosso próprio ecógrafo e fazemos ecografia, e portanto vão estar familiarizados com o eco, o que é que valorizamos, o que é que não deve ser valorizado. Vão estar também a fazer provas cardiopulmonares e a interpretar provas cardiopulmonares e traçados de pressão de cateterismo direito. Portanto, as competências básicas que lhes darão a autonomia de suspeitar que doentes é que poderão ter, avaliar a gravidade dos doentes, perceber os critérios de diferenciação e perceber o que é que nós fazemos. Depois também estamos a trabalhar numa masterclass de 1 dia apenas e que, obviamente, depois anunciaremos aos colegas que tiverem interesse. Vai ser uma coisa mais curta, mas também útil para desenvolver este tipo de competências. Para os colegas que não tenham possibilidade de passar 1 mês durante o internato ou fora do internato. E depois, o último slide é para dizer que
Os centros de tratamento também têm que colaborar ativamente, tal como vocês fazem com as associações de doentes com esta patologia. E só para justificar porque é que eu a seguir à apresentação vou ter que sair, vou para tomar, porque a Associação de Doentes convidou a nossa unidade para participar ativamente neste programa e vamos ter hoje em Tomar, hoje e amanhã, o Encontro Nacional da Associação de Hipertensão Pulmonar Portuguesa, e também faz parte ajudar-nos na progressiva maturidade das nossas associações e apoiar-nos naquilo que podemos. E era tudo, muito obrigado pela vossa atenção e obrigado por me terem convidado para esta reunião. Estou totalmente disponível para qualquer questão ou discussão que queiram ter. Muito obrigado. Mas obrigado a 180 até tomar. Obrigada. Acho que foi muito importante realmente a sua apresentação. Nós somos um hospital em que referenciamos muito para a nossa unidade e nós tentamos sempre, pelo menos, ter a prova da marcha. Estamos a falar dos doentes, agora, como o referente está a falar mais, já temos doentes com esclerose sistémica, não é? Tentamos sempre ter a gasometria, a prova da marcha, o ecocardiograma, muitas vezes também um ataque tórax de alta resolução para perceber se também tem alguma doença pulmonar intersticial que possa estar associada. Muitas vezes realmente depois a dificuldade na realização em tempo útil das provas funcionais respiratórias e havendo lugar também a cintigrafia. Nós também usamos muito o e-mail, nós estávamos habituados a enviar para a doutora Belo Reis, mas percebi que agora será aquele o e-mail provavelmente para o qual poderemos enviar. Sim. A questão é se tentar ter tudo, não é? Antes de enviar, às vezes atrasa. A questão é, para vocês, em termos de referenciação, o que é importante, não é? No fundo, a minha questão é uma questão prática, Sim. não é? Ou seja, eu tenho um doente, tenho uma suspeita, Sim. tenho evidências, doentes saturam na prova da marcha, tenho um ecocardiograma que até podem levantar a suspeita, mas é clínica. Pode referenciar. Muito obrigado por essa questão, porque de facto é uma questão muito relevante, porque nós também não temos capacidade de resposta para fazer esses exames em tempo útil, nomeadamente as provas de função respiratória, que é um problema cá no hospital, e nem todos os doentes beneficiam em virem ao Porto e depois fazerem cá os exames por questões logísticas, etc. E, portanto, aquilo que eu quis transmitir quando falei do fast track é naquele doente muito sintomático, no doente que já tem um ecocardiograma com dilatação das cavidades direitas e disfunção do ventrículo direito e uma lâmina de derrame pericárdio, que tem uma esclerose sistémica, esse doente não precisa de esperar por mais nada, porque o ato diagnóstico imediato nesse doente é fazer um cateterismo direito para ter a certeza que não é uma hipertensão arterial grave. Porque às vezes acontece-nos fazermos o cateterismo no próprio dia e o doente fica internado para fazer esses exames todos e para iniciar a terapêutica. Às vezes tripla no próprio internamento. Para dar um exemplo de um atraso de referenciação que não se deveu à falta de clinical acumen da colega que referenciou, nós tivemos há um mês e meio uma senhora de 57 anos que veio referenciada e que no teste de 6 minutos de marcha teve uma paragem cardiorrespiratória, uma hipertensão arterial gravíssima. Foi a primeira vez, houve uma doente há muitos anos, mas que eu tivesse assistido foi a primeira vez. Felizmente foi recuperada e iniciou terapêutica tripla e neste momento está a fazer o seu seguimento. E olhando para os registros do Hospital de Origem, ela foi vista pela primeira vez em novembro e a colega na primeira consulta descreve tudo, sinais de hipertensão pulmonar grave, mas provável hipertensão pulmonar, a ponderar, a referenciar para o Santo António, peço a GEOTAC, cintigrafia. E
marcou uma consulta 3 meses depois para conseguir fazer esses exames. A doente, de facto, fez os exames, vai à segunda consulta, é referenciado, nós vimos-la 2 semanas depois, e foi um atraso de 3 meses, não porque a colega não tivesse logo identificado e interpretado os dados do ecocardiograma e o contexto clínico de que era uma doente com provável aquele diagnóstico, mas porque sentiu receio de vou enviar esta doente sem os exames e os colegas lá vão dizer que... e nesses doentes com sinais de gravidade, clínicos e ecocardiográficos, sobretudo, não há que esperar. Tem dilatação do ventrículo direito, tem derrame pericárdico, tem que ser vista num centro de hipertensão pulmonar. Se não tiver hipertensão pulmonar e tiver depois uma fibrose pulmonar ou outra coisa qualquer, ótimo. Se o derrame for inflamatório, ótimo, depois vocês tratam, mas ali fica... São doentes com muita probabilidade de descompensação. Às vezes são próprios doentes que depois veem televisão, o exercício físico é bom, forçam um bocado as escadas e têm síncopes e com potencial colapso hemodinâmico. E, portanto, nesses doentes, acho que aqui a mensagem é mesmo identificar sinais de gravidade. O doente que vem com insuficiência cardíaca direita, com sinais de congestão direita, com ecos com esta descrição, não vale a pena estarmos à espera de um angiotacto, é preferível fazer... Nós muitas vezes neste one-stop shop não fazemos o diagnóstico etiológico, mas percebemos qual é o doente grave e aquele doente que tem que ser internado, ou aquele doente em que nós temos que ligar ao nosso radiologista e dizer pá, tens que fazer um angiotacto para a semana deste doente, nós queremos começar já a terapêutica. Portanto, é mais isso. Não nos mandem todos os doentes sem exames, porque se o doente não tiver essa avaliação, esses sinais de gravidade, não adianta nada vir rápido para cá, porque vai demorar ao mesmo tempo a ter umas provas de função respiratória cá, ou talvez até mais. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Boa viagem. Obrigadíssimo. Bom encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. E, portanto, vamos de seguida falar agora sobre um órgão completamente diferente. Vamos falar sobre nefrite lúpica. A doutora Sofia Correia é nefrologista no hospital, é também a nossa ligação ao serviço de nefrologia, é colaboradora da nossa equipa multidisciplinar e obviamente um elemento precioso para a nossa discussão semanal dos nossos estudantes, que cada vez mais são complexos e cada vez mais têm opções terapêuticas melhores e diferenciadas. E é sobre isso que a Sofia nos vem falar nos próximos minutos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Então, mudar radicalmente o tema. Pronto, eu vou então falar sobre o tratamento da nefrite lúpica, são os meus conflitos de interesse, e vou primeiro fazer um breve apontamento sobre os tipos de patologia renal no lúpus, quem é que devemos biopsar, quais são os objetivos do tratamento, como é que podemos preservar a função renal, depois falar de terapêutica e por fim, um breve resumo sobre as principais mensagens. Vou ter que ser sucinta na maior parte dos tópicos, cada um deles dava para falar muito mais tempo e depois no final podemos voltar atrás e esclarecer alguma dúvida que fique. Pronto, relembro então que existem 6 classes clássicas, sendo que a 6 é esclerótica. Portanto, há um padrão de glomerulosclerose segmentar e focal, que não é específico, em que há apenas cronicidade. Na classe 1 e na classe 2 existem alterações mesangiais ligeiras, sendo que na classe 2 já com celularidade implica tratamento e que deve ser sempre considerado as manifestações extrarrenais. Na 5 a membranosa e na 3 e na 4 as designadas classicamente como proliferativas, apesar de não ser o termo mais correto. E é sobre estas classes que são mais graves, sobre as quais incidem a maior parte dos estudos da terapêutica da nefrite lúpica. Mas para além disto, ou seja, destas 6 classes clássicas nas quais pensamos inicialmente quando temos um diagnóstico de lúpus,
existem outras patologias. E os doentes podem ter, por exemplo, uma policitopatia lúpica, em que existe basicamente uma doença de lesões mínimas, em que o doente apresenta-se como síndrome nefrótico e que nós podemos pensar clinicamente que estamos perante uma classe 5, e depois na biópsia só existe apagamento dos podócitos e dos pedicelos e, portanto, o diagnóstico e o tratamento vão ser diferentes. Todas estas doenças são muito mais raras, mas é preciso sempre ter em consideração a sua correlação com os doentes com lúpus. Também pode haver vasculites crescênticas pós-imunes, não é? sem imunocomplexo, e que podem ser ANCA positivos ou negativos, e a maior parte deles até são negativos quando estão associados ao lúpus. A nefrite tubulointersticial é rara isoladamente, normalmente também existe doença glomerular concomitante e, portanto, é isso que vai influenciar o tratamento, e a microangiopatia trombótica, que também está muito bem descrita, associada aos doentes com lúpus e que têm um tratamento específico. O limiar para biopsar os doentes deve ser baixo. A creatinina é um péssimo marcador de função renal, começa a subir muito tardiamente e, por isso, qualquer doente que tenha eritrocitúria deve ser biopsado, especialmente se houver associação com uma proteinúria superior a 0,5, 500 mg. A biópsia pode ser útil para o diagnóstico, mas também em muitas outras fases do seguimento do doente, na ausência de resposta ao tratamento, a pós-terapêutica, principalmente em fases em que queremos suspender o tratamento. Por exemplo, um exemplo clássico é uma mulher que quer engravidar e que já estaria na fase de querermos suspender e temos dúvida se há ali ainda algum grau de atividade ou se as alterações que existem, por exemplo, uma proteinúria vestigial, são cronicidade ou são sinais de atividade, e dá-nos mais segurança fazer uma biópsia para tomar esta decisão. E, claro, nas recídivas. Trago aqui estes conceitos apenas para relembrar que, segundo a Doris, a remissão é um estado em que a atividade da doença é mínima, com poucos ou nenhum sintomas, e que os doentes não têm lesões irreversíveis nos órgãos ou recidiva, e trouxe estas duas definições, tanto de remissão como de atividade baixa da doença, para chamar a atenção que a dose de corticoide está em ambas, e é o ponto que vamos falar a seguir. Quanto ao rim, habitualmente a resposta renal completa, isto porque não vou estar sempre a repetir depois para cada estudo o que é que foi definido como resposta renal completa, se não saímos daqui, habitualmente é este o critério. Porque proteinúria com menos de 500, função renal estável relativamente ao basal, menos 10 a 15%, em alguns casos 20%, pronto, mas o mais comum é estabilidade da função renal, 10 a 15% do basal pré-apresentação da doença, em 6 a 12 meses, apesar da resposta renal completa poder muitas vezes surgir apenas após os 12 meses. Para além disto, e de uma forma que é mais genérica e que assim à primeira vista até pode parecer menos importante, mas não é, é preciso considerar o seguinte: preservar, isto são os critérios da ACR no ano passado, preservar a função renal, é muito genérico, mas já vamos ver o que é que isto significa. Reduzir a morbilidade e a mortalidade associada à doença renal crónica e minimizar a toxicidade dos fármacos. E como é que nós podemos fazer isto? Não é? Vai muito para além da gestão terapêutica e imunossupressora, e sei que vamos falar um bocadinho disto a seguir, mas apenas uma nota então, que com o declínio da função renal, o risco de doença cardiovascular, o risco de infecção, que já está aumentado nos grupos, se houver ainda doença renal associada, o risco ainda é superior. Portanto, a morbilidade e a mortalidade aumentam exponencialmente. E para prevenir a progressão da doença renal crónica, evita muitos outros problemas de saúde que podem estar associados ao lúpus, dado o papel central dos rins na homeostasia do organismo, devemos sempre apostar na prevenção destes fatores de risco. E a função renal, para terem uma ideia
de que no início, num doente que tem uma nefrite lúpica, classe 3 ou classe 4, que até tinha crescentes e que depois fica com um de creatinina ou 0,9 ou 0,7, e para nós parece-nos espetacular, mas não é. De certeza que não é. Creatinina é um péssimo marcador de função renal. E, portanto, vai haver de certeza uma menor reserva funcional e num doente saudável a clearance de creatinina pode ter uma média de 120 ml por minuto e uma reserva funcional inferior vai por si só predispor ao longo da vida, e estamos a falar a 20 a 30 anos, por isso no imediato se calhar não é importante, mas estas doentes a maioria são muito jovens e portanto vai ser importante para elas. No futuro vai haver maior risco de doença renal terminal e de baixa reserva para tudo o que lhe possa acontecer ao longo da vida, nomeadamente uma gravidez. Assim, a preservação das recaídas da atividade do lúpus, da nefrite lúpica, bem como o controle dos fatores não imunológicos, contribuem para prevenir a progressão da doença renal, e isto é um objetivo importante. E, portanto, o controle da hipertensão, o controle da diabetes, a restrição salina, o início atempado do IECA e do inibidor da SGLT2, que devem ser introduzidos quando a estabilidade da função renal, vão contribuir para a estabilização, para a proteção cardíaca e renal a longo prazo. Depois, coisas como promover a vacinação, a alteração do estilo de vida alimentar, o exercício, o uso de protetor solar, os rastreios neoplásicos atualizados, tudo isso é de extrema importância no que diz respeito a prevenir a perda de mais nefrónios. Vamos então, depois disto, passar aos fármacos modificadores de doença, e eu vou tentar focar nas novidades mais recentes, mas não posso deixar de falar dos corticoides. Porque sabemos que os corticoides têm muitos efeitos que são extremamente importantes e que eles têm um papel no metabolismo energético, lipídico, anti-inflamatório, e têm dois mecanismos de ação principais, a via genómica e uma via não genómica. E a via genómica é mediada por um receptor citoplasmático que leva no final a diminuição da transcrição de genes de citocinas inflamatórias e com o aumento então da transcrição dos agentes anti-inflamatórios e diminuição dos inflamatórios, e que tem um teto máximo de ação, de saturação dos receptores onde ele atua nas 50 mg de prednisolona. Portanto, aqui entre os 30, acho que estou a apontar para o CIR de certo ali, não é? 30 a 50, existe a atividade anti-inflamatória, mas estamos nestas doses a ter efeitos, a contribuir muito para os efeitos adversos, que são dose dependente, e acima dos 50 sem ganhar benefício no que diz respeito a estes receptores. Na via não genómica, onde atua principalmente, por exemplo, os pulsos de metil e a dexametasona, sabe-se que, por estudos farmacológicos, que não existe vantagem nos pulsos acima de 500 mg dia. E que cada um da ação destes receptores e de mecanismos de ação vão ter efeitos adversos diferentes, e que os bolos de metil estão mais associados a eventos agudos cardiovasculares e não tanto ao risco infeccioso. E como vamos ver, preconiza-se então a utilização sempre que haja existência de doença grave, de um índice de atividade na biópsia elevado, de lesão renal aguda, de doença extrarrenal severa, e classicamente são estes os critérios, mas eu arriscava-me a dizer que em quase todos os doentes com apresentações graves se devia preconizar ou pensar na utilização dos bolos, de forma a que depois pudesse ser utilizada uma dose mais baixa logo a seguir de corticoide. Assim permite uma redução da exposição à dose alta de corticoide e também acaba por haver também uma redução da exposição da dose cumulativa. Eu deixo-vos aqui este artigo se quiserem explorar. Depois, aqui apresentam, aqui falam em todos os tipos de esquema de corticoide que já foram utilizados em diversos estudos,
E então a administração de bolos de metil permite, vou repetir, a utilização de doses mais baixas de corticoide desde o início e um desmame mais rápido. E vou apenas destacar, optei por destacar o estudo de Aurora porque foi o que usou a dose máxima mais baixa, a seguir aos bolos, a 3 bolos de 250 a 500, partiram logo com uma dose fixa de 20 a 25 mg dia e um desmame até às 12 semanas, chegaram às 12 semanas aos 5 mg. Pronto. Existem vários esquemas possíveis de desmame de corticoide. Não há consenso quanto ao melhor esquema. A nossa opção normalmente é tentar, aqui no nosso serviço, chegar aos 10 mg aos 3 meses e aos 7,5 aos 6 meses, idealmente aos 5, mas se calhar podemos ser ainda mais otimistas se a doença e os sintomas o permitirem. Vamos então agora falar sobre os outros fármacos. A autoimunidade, não é, persistente, residente nos órgãos linfóides, sob a forma de clones autorreativos de células T e B de memória, bem como de plasmócitos autorreativos de longa duração na medula, tornam o lúpus uma doença mais difícil de tratar do que, por exemplo, eu vou usar 2 exemplos da nefrologia. As vasculites ANCA e a membranosa primária, em que normalmente há um autoanticorpo, ou pelo menos um clone de células T autorreativas ou clone de células B, que são mais fáceis de controlar, não é? Pelo menos o alvo é mais conhecido. Enquanto que no lúpus o número de antigénios e por conseguinte o número de clones de células imunitárias autorreativas são imensos e requerem normalmente uma terapêutica, então, combinada. Existem várias vias associadas à patogênese. As células B são as precursoras dos plasmócitos e apresentam autoanticorpos contra as células T, e por esta razão, normalmente a investigação de medicamentos aposta mais no controle das células B, e provavelmente pelos plasmócitos serem derivados das células B, os fármacos até agora estudados não têm sido assim tão promissores. O bortezomib já foi estudado na doença refratária, os estudos são pequenos, parece que rapidamente, entre ciclos, os plasmócitos aumentam o seu número muito rapidamente. E portanto os resultados não foram espetaculares, e os estudos são muito pequenos. Relativamente ao daratumumab, este parece ser mais promissor, já foi usado em conjunto, são casos clínicos, não é? Mas em conjunto com bortezomib e manutenção com belimumab na doença refratária, e também este é mais recente, em monoterapia também na doença refratária, e aqui parece ter havido resultados muito mais favoráveis do que, por exemplo, nos estudos de casos com o bortezomib. Provavelmente porque o receptor CD38 tem um papel importante na atividade de células imunes, incluindo células T e células B, e não só nos plasmócitos. E, por exemplo, ele pode modular a função das células T, influenciando o seu crescimento e função. E por isso, se calhar, como eu estou em várias células, os resultados também foram diferentes. Relativamente ao rituximab, sabemos que as células B então têm sido alvo de décadas de estudo, e que podem se centrar em fármacos que promovem a sua deleção, como o rituximab, ou reduzindo a sua sobrevivência, proliferação e diferenciação, como nomeadamente o belimumab, vamos falar mais à frente. E muitos ensaios não conseguiram atingir o seu objetivo, talvez porque os objetivos de proteinuria eram muito rigorosos, ou um período de tempo demasiado curto para avaliar de facto a eficácia, nomeadamente a utilização de resposta renal completa aos 6 meses de 0,5 ou 0,7, e apesar de não ter sido conseguido atingir o seu objetivo nos ensaios Explorer e o Lunar, ele continua a ser usado off-label no lúpus, na abordagem da linfite lúpica refratária, de acordo com as orientações atuais.
No estudo lunar, que comparou o MMF com corticoide versus rituximab MMF e corticoide, numa análise posterior, uma subanálise do estudo, verificaram que havia de facto resposta completa nos doentes que conseguiram depleção das células B, por exemplo. Já o rituximab, que não é um estudo randomizado, teve resultados interessantes, foi o primeiro trial a usar um ramo sem corticoide e assim suporta a hipótese do rituximab poder ser usado em certas situações com evicção de corticoide. Também já foi tentado fazer um estudo randomizado para testar isto, mas falhou no recrutamento porque era preciso os doentes não estarem a fazer corticoide para serem randomizados e, portanto, não conseguiram ter número suficiente para fazer o estudo randomizado. Assim, o rituximab na nefrite lúpica pode ter um papel na prevenção da toxicidade, se quisermos, por exemplo, não usar os corticoides, bem como no tratamento de doentes que são refratários ou que recidivam com a terapêutica standard. Já o obinutuzumab consegue uma depleção de células B mais eficaz e mais duradoura do que o rituximab. E no ensaio fase 2 Nobility foi possível demonstrar que a terapêutica melhorou face à standard as respostas renais com redução da proteinúria e preservação da taxa de filtração glomerular e portanto o estudo progrediu para a fase 3 com o REGACI que já temos resultados e o Obilup que ainda está a decorrer, apresentando os resultados do estudo fase 3. Posicionou este fármaco então como uma terapêutica dirigida às células B promissora na nefrite lúpica, demonstrando taxas de resposta renal mais elevadas. Às 76 semanas verificou-se menos 13%, ou melhor, mais 13% de resposta renal completa, mais 12% de resposta renal completa e prednisolona em menos de 7,5 mg dia. No entanto, mostrou algumas preocupações com os resultados dos efeitos adversos. O risco de infecção é claramente superior e, portanto, o custo-benefício, os dados comparativos entre agentes potentes mais baratos podem limitar a sua utilização generalizada, pelo menos por enquanto. Relativamente ao belimumab, é um anticorpo monoclonal recombinante, não é? Uma imunoglobulina, que se liga ao fator ativador de células B solúvel, o BAF, que é um membro da superfamília das células de necrose tumoral, do fator de necrose tumoral, e é geralmente produzido por células mieloides e do estroma. A sobrevivência das células B, a diferenciação e a produção de anticorpos está associada a esta estimulação do BAF e portanto, colocam-no como um potencial alvo terapêutico promissor e os resultados assim o demonstram. O ensaio BLISS-LN, que considerou resposta renal eficaz primária, resposta renal de eficácia primária, que teve como definição um objetivo de um rácio de proteínas de creatinina inferior a 0,7, uma estabilização da função renal e não haver o decréscimo superior a 20% e não haver utilização da terapêutica de resgate. E este objetivo foi conseguido em mais de 10%, uma diferença de 32% versus 42% dos doentes. O mesmo se verificou na resposta renal completa, mais 10% de resposta. Também na subanálise de grupos se conseguiu identificar quais os doentes com maior benefício para a utilização de belimumab. Portanto, todos tiveram benefício e houve um acréscimo no benefício nas doentes que tinham classes proliferativas e não 5 puras, não é? Membranosa pura. Nos doentes com proteinúria menor do que 3 gramas, portanto, todos tiveram benefício, menor ou menor que 3 gramas, mas os doentes com proteinúria inferior a 3 gramas tiveram mais benefício em termos de resposta renal.
Foi igual nos doentes que eram nefrites lúpicas de novo ou recidivas, e nos doentes que foram tratados com MMF, que neste coorte representavam 73% dos doentes, também houve maior resposta renal aos 2 anos. Houve resultados inferiores no grupo de doentes que fez ciclofosfamida, que representam 26% da amostra no estudo. Provavelmente porque os doentes também tinham doença mais grave, podia haver mais cronicidade nestes doentes, como é de esperar, tendo em conta a opção terapêutica. Houve menor risco global de evento renal ou de morte, independentemente da classe de nefrite, de utilização de ciclofosfamida ou de MMF e do grau de proteinúria, como já tinha referido. E volto então a destacar que teve um papel muito importante na redução de risco de flare renal. O fármaco pode ser utilizado de forma endovenosa ou subcutânea, menos utilizado por mim nefrologista do que por vocês, que têm muito mais experiência a utilizá-lo, e portanto trago estes factos do uso de intravenoso e subcutâneo, porque para mim é relevante, e trago então esta informação sobre a posição do Ifarmed na nefrite lúpica. O Ifarmed neste momento considera o fármaco como terapêutico adjuvante para o lúpus ativo, em doentes com atividade serológica, com grau de atividade da doença, e não comparticipou este ano o fármaco para a nefrite lúpica por considerar que o outcome utilizado no estudo de 0,7 não foi reconhecido como válido por parte da Ifarmed. Ora, a FDA, a EMA, todos os estudos randomizados até agora utilizam este cut-off, portanto não vejo onde é que a gente pode refutar isto. E consideraram que não havia impacto na taxa de filtração glomerular, sendo que quase 50% dos doentes não tinha creatinina basal, como é habitual quando é diagnóstico novo, e não demonstrou valor acrescentado face à terapêutica standard. Nós não concordamos com estes factos. Está mais do que provado que o impacto na proteinúria vai ter impacto a longo curso para o doente, incluindo a taxa de filtração glomerular. É claro que em 1 ano, 2 anos ou 3 anos isto não é possível de demonstrar. E portanto vai sair nos próximos dias, que já está revisto, e portanto há de mesmo sair nos próximos dias, a posição da sociedade sobre o uso do belimumab na nefrite lúpica, e eu espero que ainda este ano o Ifarmed altere a sua posição. Relativamente ao anifrolumab, o perfil de segurança e tolerabilidade foi validado neste estudo, no TULIP, principalmente na versão intensificada, em que utilizaram 900 mg nas primeiras 13 doses e seguido depois das outras doses de 300 mg. A resposta renal completa às 104 semanas foi mais 10% do que o grupo controle. E, portanto, adicionado ao tratamento padrão com MMF e corticoides, melhorou os resultados da doença renal e não renal em doentes com nefrite lúpica classe 3 e classe 4. E o estudo de fase 3 acaba em para o ano. Quanto à voclosporina, é um inibidor da calcineurina. Nós já usámos inibidores da calcineurina, o tacrolimus e a ciclosporina na prática do dia-a-dia, principalmente em doentes com muita proteinúria. E este é outro inibidor da calcineurina, mas com um perfil de segurança que, no que diz respeito ao metabolismo dos lípidos e da glicose, é melhor relativamente ao tacrolimus e à ciclosporina. Também tem níveis mais estáveis do fármaco no sangue, e neste estudo houve mais 18% de resposta renal completa às 52 semanas. Também foi estatisticamente significativo às 24 semanas, 20% de 32%, e o tempo até atingirem uma proteinúria inferior a 0,5 também foi consideravelmente menor. Portanto, houve um atingimento desta proteinúria inferior a 0,5 em mais 21% dos doentes, e num curto espaço de tempo, significativamente mais curto, curto.
Não foram incluídos doentes com clearance inferior a 45 ml por minuto e, portanto, não está recomendado. E a extensão do estudo aos 3 anos manteve o benefício. Pronto, apenas para mencionar que também existem muitos estudos, apesar de pequenos, com carticel, transplante de células hematopoéticas. Existem os registros europeus, americanos e chineses com alguns resultados favoráveis na doença muito grave e refratária, e deixo-vos as bibliografias, que não vou alongar sobre isto. Uma nota sobre outros biológicos em estudo. O zetomipzomib, que é um inibidor seletivo do imunoproteossoma, bloqueia várias vias, aqui não sei muito bem, ele bloqueia as células T, as células B, células dendríticas, tem aqui vários mecanismos de ação e, portanto, diminui a produção de citocinas inflamatórias, na atividade das células efetoras e também contribui na imunomodulação dos sistemas imunitário inato e adaptativo, e o estudo de fase 2 teve demonstrou uma forte atividade contra a nefrite lúpica, evidenciada por uma melhoria da proteinúria e, portanto, tem um potencial no tratamento imunomodulador a longo prazo para poupar corticoides ou como alternativas terapêuticas nos doentes com nefrite lúpica. O baricitinib, que é um inibidor da JAK, tem 2 estudos com resultados que foram completamente contraditórios. Temos que aguardar por mais estudos. Relativamente à via do complemento, estou quase a terminar, ele não é tratamento de primeira linha, não é? Mas o eculizumab é utilizado na doença refratária, principalmente se houver microcefalia trombótica, e ele está bem, é bem conhecido o seu sucesso. E existem mais fármacos em estudo que são bastante promissores, como o narsoplimab, que no estudo de fase 2 reduziu a proteinúria em 70%. O pegcetacloplan é um inibidor de C3 e também está em fase 2. Aqui só temos mais informações em termos de segurança e não tanto de resultados. Estes 3 fármacos, eu vou limitar-me a não dizer os nomes deles, são, portanto, estes já estão em fase 3 atualmente e estes ainda estão com os fase 2 em curso. E eu acho que podem ser promissores no futuro, principalmente porque são fármacos que podem ser usados por via oral. E os resultados têm sido promissores, mas vamos ter que aguardar pelos estudos de fase 2 e de fase 3. Portanto, para concluir, como é que nós vamos escolher então o esquema preferencial para o doente que temos à frente? Vamos ter que ter em conta vários fatores. Já sabemos que para escolher entre o MMF e a ciclofosfamida vamos ter coisas em consideração como a fertilidade, a gravidade da doença, a dose cumulativa de ciclofosfamida, a histórico de adesão à terapêutica, a classificação de atividade na biópsia renal, em termos de gravidade, de número de crescentes, de inflamação, para escolher entre estes 2 fármacos. E se optarmos pela terapêutica tripla, que eu acho que é o futuro, vamos ter aqui a decisão atualmente entre o belimumab e o inibidor da calcinurina. E de uma forma então resumida, optar pelo inibidor da calcinurina se houver síndrome nefrótico, lesão pagocitária, proteinúria acima de 3 gramas. Também podemos considerar, se por exemplo quisermos usar o MMF e o doente não consegue chegar às 2-3 gramas e então podemos associar um inibidor da calcinurina. Não podemos utilizar em taxas de filtração glomerular inferiores, isto está mal, considerar-se superior a 45 ml por minuto. Relativamente ao belimumab, doentes com maior risco de recidiva,
maior risco de progressão da doença renal crónica. E aqui o que é que nós temos? Por exemplo, cronicidade na biópsia de 20-30% de fibrose intersticial e glomerulosclerose. É um risco muito aumentado para o doente vir a desenvolver doença renal crónica terminal. E, portanto, é isto que isto quer dizer. Se o doente tiver proteinúria inferior a 3 gramas, porque senão se calhar optamos pelo nível da calcineurina, e depois as manifestações extra-renais. Eu estou habituada a pensar assim, não é? Depois primeiro no rim e depois no resto. Para vocês seria ao contrário. Portanto, será que devemos adicionar o belimumab e a medida da calcineurina só quando a terapêutica está a ter resultados subótimos? Será que devemos começar logo, de uma forma sequencial, ou combinar com combinações precoces, entrar com tudo e depois parar mais cedo? O que é que preserva melhor a função renal? Não sabemos. O que é que tem maior risco de efeitos adversos? São respostas que ainda temos por obter. Relativamente à terapêutica de manutenção, quando parar é sempre muito difícil e é preciso ser individualizado, claro. Os doentes têm diferentes riscos de recidiva, às vezes é muito difícil tomar esta decisão, pode haver aqui o papel da biópsia, e trago este pequeno estudo, mas muito relevante para pensarmos em que neste pequeno estudo de 70 doentes, uma biópsia aos 6 meses de doentes que tinham proteinúria inferior a 0,5, 1/3 tinha atividade histológica e 62% com proteinúria acima de 0,5 já tinham remissão histológica. Portanto, os nossos marcadores não são bons marcadores, é claro que aos 6 meses é muito cedo para estar a tirar conclusões, mas reflete o que mais tarde, na decisão da suspensão da terapêutica de manutenção, aos 3, 4, 5 anos, nós podemos estar perante decisões difíceis. E, portanto, será que devíamos fazer biópsias protocoladas? Os biomarcadores sensíveis, será que mais sensíveis, líquidos, será que nos vão ajudar no futuro? Temos este biomarcador, o CD163, que está associado à severidade clínica, histológica, consegue diferenciar doença ativa e inativa, de alguma maneira, reduz mais rápido do que até a proteinúria e a imunologia, não é? As sorologias, em doentes que estão a responder ao tratamento, e, portanto, prediz uma resposta histológica e clínica de forma relativamente eficaz. Mas os biomarcadores são necessários, mas mais biomarcadores são necessários para monitorizar a doença, porque se formos a biopsar sempre que, como eu disse no início, se calhar biopsávamos os doentes 10 vezes e não dá, não é? E, portanto, precisávamos de mais biomarcadores. Afinal, sempre fiquei com um slide esfumatado. Enquanto não houver biomarcadores líquidos, manter o baixo limiar para biopsar, eu acho que é importante. O controle de fatores não imunológicos que contribuem para a progressão da doença renal, como eu falei no início, é um objetivo muito importante no tratamento dos doentes com lúpus. E deixo aqui uma nota final resumida sobre o que para mim são algumas mensagens-chave. Que os bolos de metil superiores a 500 mg não têm benefício adicional, que fazer bolos permite, se calhar, depois uma dose mais baixa de corticoides vão mais rápido, e em que situações é que se deve considerar o belimumab ou o inibidor da calcineurina. É claro que deve-se sempre considerar outra alternativa a estas, se o doente tiver uma insuficiência renal rapidamente progressiva ou houver refratariedade. Não se vai adicionar um belimumab, não é? Vai-se trocar da mesma para ciclofosfamida, ou vice-versa. Ou adicionar outra terapêutica adequada para a refratariedade. Muito obrigada. Sem questões. E se posso aproveitar para fazer uma publicidade, lembrei-me há bocado, que se calhar devia ter posto no fim, vai haver um curso no dia 30 deste mês, já daqui a 15 dias, que, apesar de se chamar curso de imunonefrologia, e que o título se calhar induz em erro,
parece que é para nefrologistas, mas